O momento que ninguém vê. Tem coisas na sua vida que você só percebe depois. Depois que já falou, depois que reagiu, depois que já fez. E aí vem aquela sensação de que poderia ter sido diferente. Mas naquele momento não foi. E isso vai se repetindo no trabalho, em casa, numa conversa simples, numa mensagem que você responde rápido demais, numa irritação que cresce sem você perceber. Você sente e já está reagindo, como se fosse uma coisa só, como se não existisse espaço, como se não tivesse escolha. E talvez você já tenha pensado isso. Ou sou assim, na hora que eu não consigo controlar, quando eu vejo já foi. Mas deixa eu te mostrar uma coisa, com calma. Existe um momento em que você nunca viu. E não é porque ele não existe, é porque ele é silencioso demais, pequeno demais, rápido demais. Ele acontece entre o que você sente e o que você faz. Só isso. Entre o sentir e o agir. Um intervalo quase invisível, mas real, muito real. E é nesse ponto que a sua vida começa a tomar forma. Não é no que você faz depois, não é na explicação que você dá, não é na análise que você faz à noite, deitado na cama. É antes. É ali, naquele instante que ninguém vê. Agora pensa comigo. Você está em um dia comum. Alguém fala algo que te incomoda? Nem é tão grave assim, mas toca em alguma coisa. Você sente uma tensão leve, um desconforto, uma irritação que começa. E antes mesmo de entender o que aconteceu, você já respondeu. Um tom mais alto, resposta atravessada, olhar fechado. E pronto. A situação já mudou. O clima já mudou. E aí, só depois, vem a consciência. Eu não precisava ter falado assim. Mas já foi. Sempre depois, sempre tarde. E é aqui que está o ponto mais importante. Você não reagiu porque não tinha escolha. Você reagiu porque não viu o momento onde a escolha existia. Esse é o detalhe que muda tudo. Porque enquanto você acredita que não tem escolha, você continua repetindo. Mas quando você entende que existe um ponto antes da ação, mesmo que você ainda não consiga acessar, algo começa a mudar. Algo começa a mudar. Sim. Porque esse momento não precisa ser criado. Ele já existe. Sempre existiu. Em todas as situações, em todos os dias, em todas as suas reações. Só que ele não chama atenção, ele não para a cena, ele não avisa. Ei, agora você pode escolher. Não, ele simplesmente acontece e você passa direto por ele. E é por isso que parece automático. Mas automático não é falta de controle. Automático é a falta de percepção.
Você não está sem controle. Você não está vendo o ponto onde ele poderia existir. E quando você começa a enxergar isso, mesmo que pouco, mesmo que tarde, algo muda. No começo você ainda reage igual, mas depois você percebe, depois você enxerga, depois você conecta. E isso já é diferente de antes, porque antes você nem via. E com o tempo, essa percepção começa a chegar mais cedo. Não mais só depois, mas durante. Você começa a perceber a emoção enquanto ela acontece. Sente o impulso se formando antes de agir. E pela primeira vez aparece um pequeno espaço, uma pausa, curta, instável, mas real. E é nesse espaço que tudo muda, porque o impulso acelera. Ele quer resolver rápido, aliviar rápido, responder rápido. Mas a consciência não tem pressa. Ela cria espaço. E nesse espaço, você começa a existir de verdade dentro da sua própria ação. Não é sobre virar outra pessoa. Não é sobre nunca mais errar. Não é sobre controlar tudo. É sobre uma coisa só: não agir na mesma velocidade do impulso. Porque a vida não é construída nas grandes decisões. Ela é construída nesses micros momentos que nunca percebeu. Aqui você nunca percebeu. Na forma como você responde, na forma como você reage, na forma como você sustenta ou interrompe um padrão. E quando você começa a ver isso, pequenas mudanças começam a acontecer. Você ainda erra, mas já percebe. Você ainda reage, mas às vezes segura um pouco. Às vezes não responde na hora. E às vezes respira antes. E essas pequenas diferenças, acumuladas ao longo do tempo, mudam completamente a direção da sua vida. Porque não é sobre fazer algo grandioso. É sobre parar de fazer automático. Existe uma inversão importante aqui. Perceber antes de agir não complica a vida, simplifica. Porque a reação automática gera ruído, conflito, arrependimento, repetição. Já a percepção organiza, silencia, direciona. Você começa a agir com mais coerência, com mais presença, com mais verdade. E talvez você esteja pensando agora: mas eu nunca consegui fazer isso. E está tudo certo. Porque isso não começa com controle, começa com percepção. Você não precisa mudar tudo hoje. Você não precisa acertar sempre. Você só precisa começar a ver. Na próxima vez que algo acontecer, não tenta controlar. Só observa. Percebe o momento. Mesmo que seja depois. Porque a transformação não começa na ação. Ela começa quando você enxerga o ponto antes dela. Esse momento que ninguém vê, sempre esteve aí. Sempre. E a partir do instante em que você começa a perceber,
a sua vida não muda de fora para dentro. Ela se reorganiza de dentro para fora, sem força, sem imposição, sem esforço exagerado. Só porque agora você finalmente está presente, o único lugar onde a escolha realmente existe é aqui e agora.